Olá pessoal, eu sou Alberto Delisla e hoje vamos falar sobre uma verdade que molda as opiniões de todas as pessoas no planeta. E se você acha que é diferente, pense duas vezes. A influência daquilo que vamos debater no vídeo de hoje está presente na política, nas ideologias e nas decisões daquilo que vemos e assistimos. Hoje vamos falar sobre vieses cognitivos, mas numa perspectiva diferente, sobre como que o mundo está mudando, sobre como as redes sociais podem nos causar ansiedade e o que tudo isso tem a ver com o fato de você ter clicado nesse vídeo. Toda vez que falamos de vieses cognitivos, falamos de distorções em nossas percepções. O mais interessante é que, conforme descrevemos diferentes vieses, as pessoas rapidamente pensam em outras pessoas que vivem tais processos. O fato de não acharmos que alguns vieses também se aplicam a nós já é por si só um viés. Nosso primeiro passo deve ser, portanto, entender que somos imperfeitos. E tá tudo bem com isso. As primeiras noções sobre os vieses, como os conhecemos hoje, nasceram em 1972, quando Amos Tversky e Daniel Kahneman perceberam como que nós damos resposta ao nosso ambiente de maneira totalmente contrária àquela que denominamos como racional. E é importante notar que os vieses vão além de uma questão puramente emocional, ou seja, não estamos falando de alguém que está abalado ou fora de si e acaba tomando uma decisão ruim. Olha que interessante. Estamos falando que, mesmo em uma situação calma, analítica, nós tomamos decisões que não nos trazem os melhores resultados. E é claro, isso tem motivos evolutivos. Nossos instintos nos dão, sobretudo, a motivação para sobreviver ou fugir do perigo. E isso vai contrastar com o mundo lógico e estatístico com certa frequência. Podemos citar aquele velho exemplo do barulho na floresta. Se você está no escuro, no meio da floresta, e ouve um barulho estranho, a sua reação natural é fugir. Mais tarde, se a sua tribo precisar mudar de lugar, você pode ter a sensação de ser racional, mas as suas emoções passadas influenciarão você a não ir mais pelo caminho daquele barulho estranho. E bom, evolutivamente, isso é vantajoso, mas está longe de ser o modo perfeito de se encarar as coisas. Quando nos deparamos com emoções que conflitam com as estatísticas, a gente tem uma tendência de seguir as nossas emoções. Um exemplo comum disso é o número de pessoas que temem andar de avião. Ainda que os aviões sejam considerados muito mais seguros que as motos, o medo que as pessoas têm de aviões é mais frequente. Isso acontece porque o impacto emocional da queda de um avião é infinitamente maior do que de um acidente de moto. Confundimos, por assim dizer, o impacto emocional com o risco estatístico. E tudo isso tem a ver com uma verdade que escondem de você. E essa verdade é que as coisas provavelmente estão bem melhores do que você pensa. É óbvio que o mundo não é um paraíso, mas vivemos em tempos muito melhores e muito mais confortáveis do que qualquer ancestral nosso. Um dos pensadores que mais tem chamado a atenção a isso é o psicólogo canadense Steven Pinker. Pinker nasceu em 1954, lá em Montreal. Ele se formou na faculdade de Dawson e mais tarde também na Universidade de McGill e depois conquistou seu doutorado em psicologia experimental pela Universidade de Harvard. E ele também conduziu pesquisas pelo MIT, onde acabou se tornando professor, assim como em Harvard e Stanford. O currículo Lattes esse do Pinker, hein? Tá de brincadeira. Mas enfim, Pinker é dedicado também à linguagem e à evolução humana e é autor de diversos livros de sucesso, inclusive um que tem o título de Como a Mente Funciona, que inclusive inspirou o nome aqui do canal. Em seu outro livro, O Novo Iluminismo, Pinker se utiliza de estatística e dados para defender que o mundo está muito melhor nos dias de hoje. E seus pontos giram em torno de saúde, riqueza, segurança, paz e até mesmo felicidade. Segundo Pinker, para termos uma visão realista da vida e da sociedade, é preciso se basear em dados e não em sentimentos. Quando nos prendemos ao noticiário, temos a impressão de que a violência, por exemplo, está cada vez maior e que a qualidade de vida está só diminuindo. Mesmo no Brasil, quando olhamos para os dados, vemos que as coisas tendem a melhorar no longo prazo. Segundo a Unicef, de 19
1990 a 2017, a mortalidade infantil no Brasil passou de 47,1 para 13,4 a cada 1.000 nascidos. Já o IBGE aponta que a taxa de analfabetismo de pessoas acima de 15 anos de idade foi de 33,6% em 1970 a 20,1% em 1991. Hoje, essa taxa está em torno de 6,8%. E veja bem, o ponto aqui não é provar que o mundo está maravilhoso ou que a gente não tem problemas para resolver. Porque é claro que a gente tem problemas, mas também precisamos entender com muita racionalidade o quanto já caminhamos até aqui. Entre os dados que Pinker compartilha no seu livro está de que as chances de um cidadão americano comum morrer no atentado terrorista é de aproximadamente 1 em 3,3 milhões. Isso é menos provável até do que a morte por um ataque de abelhas. Outro dado que ele compartilha vem da OECD, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que mostra como que o bem-estar tem crescido no mundo todo. No mesmo relatório, podemos ver inúmeras tendências de longo prazo relacionadas à diminuição de inequidade na educação, diminuição da fome e assim por diante. Outros autores, como Yuval Noah Harari, também apontam para evoluções nesse mesmo sentido. Por exemplo, no livro Homo Deus, Harari destaca o seguinte: em 2010, enquanto a obesidade e doenças relacionadas mataram cerca de 3 milhões de pessoas, as mortes causadas por terroristas não chegaram a 8 mil. No entanto, a preocupação dos americanos com o terrorismo segue sendo a número 1. Enquanto nas antigas sociedades agrícolas a violência humana era a causa de 15% de todas as mortes, durante o século XX ela provocou apenas 5% delas. Mesmo frente a pandemias que vivemos hoje, as pandemias de antigamente eram brutalmente mais mortais. Em 1520, a peste chegou ao México e matou mais de 1/3 de toda a população. As mortes por falta de alimentação também são menores hoje do que as mortes causadas por obesidade e diabetes. Em várias partes do mundo, crises de fome chegavam a matar mais de 1/4 de toda a população. O progresso é muitas vezes difícil de se ver por conta daquilo que comentamos lá no começo, que são os nossos vieses, que o tempo todo se retroalimentam. Já mencionamos que nossas decisões recorrem muito mais aos nossos sentimentos do que a um senso estatístico e probabilístico. Nossas cabeças se ligam mais a perigos potenciais. Assim, adivinha só o que acontece com os noticiários. Para eles ganharem mais audiência, eles noticiam tragédias com uma frequência cada vez mais avassaladora. Para ilustrar a situação, podemos falar do termo Yellow Press, que sofreu uma pequena alteração no português e se tornou a mídia marrom. A expressão foi cunhada para denominar a estratégia de jornais que, em busca de mais audiência, começaram a colocar nas suas manchetes coisas cada vez mais chamativas e que foram se deslocando da realidade. É o pai daquilo que hoje a gente chama de clickbait. Mas a história não para por aqui. Você talvez tenha notado que o título desse vídeo é um pouco mais apelativo que o comum, assim como a sua thumbnail, a imagem. Fizemos isso justamente para demonstrar como que essa tendência vai além da chamada mídia tradicional. Queremos chamar a sua atenção para o fato de que a maneira com a qual consumimos notícias é afetada por instintos básicos, não importa a plataforma. Muitas vezes podemos ver facilmente como algumas pessoas são altamente influenciadas por programas de TV que só mostram violência. No entanto, não estamos imunes a cair nas mesmas armadilhas. Elas só mudaram de cor de local, elas só mudaram de cor e de endereço. Os criadores de conteúdo nas redes sociais procuram, via de regra, uma maior audiência. E para isso procuram chamar mais a atenção dos usuários. Por conseguinte, aprendemos que clickbaits, títulos, thumbnails chamativas, funcionam bem melhor. O resultado é que os novos canais acabam replicando exatamente os mesmos vícios da mídia tradicional, mesmo de maneira descentralizada. Se você fizer uma pesquisa sobre economia, você vai mais cedo ou mais tarde se deparar com vídeos que mostram visões cada vez mais apocalípticas. E mais uma vez, são justamente eles que têm a maior chance de chamar a sua atenção. Isso é válido para qualquer assunto. Muitas vezes nos entregamos a esse mar de coisas ruins sem nos darmos conta. O resultado pode realmente ser devastador, como o desenvolvimento de ansiedade, depressão. Uma das maneiras que podemos definir a ansiedade é a preocupação excessiva em relação àquilo que não está no nosso controle. E os algoritmos aprenderam a mexer com isso de uma forma primorosa. E mais uma vez, o que temos que fazer não é ignorar os problemas do mundo, mas dimensioná-los da forma adequada. Assim podemos investir o nosso tempo nos dedicando a solucionar questões de maneira mais eficiente. E apesar de a humanidade
humanidade está progredindo em diversos aspectos, temos verdadeiros desafios pela frente, como as questões climáticas, que trazem ótimos exemplos sobre tudo que estamos falando aqui. A energia nuclear, por exemplo, ela é limpa e segura. Ela causa menos mortes e menos danos que a energia gerada por carvão, petróleo, gás natural e até mesmo que a energia solar. Assim como o caso dos acidentes com aviões, os acidentes históricos com energia nuclear deixaram mais do que sequelas físicas, deixaram sequelas também no imaginário popular. Por isso, boa parte da população tende a ser rigorosamente contra usinas nucleares. Os números relacionados ao acidente de Fukushima são difíceis de estimar, pois o número de fatalidades secundárias pode variar muito. Mas mesmo que coloquemos muitas coisas na conta do acidente, não chegaremos a um número maior que 3.000 vítimas, sendo que apenas uma foi de fato confirmada por radiação. O acidente em Fukushima foi o mais grave envolvendo energia nuclear desde Chernobyl, em 1986. Agora vamos comparar os dados sobre energia gerada por carvão. No mundo todo, mais de 800.000 mortes prematuras são relacionadas à queima de carvão para obtenção de energia. Só na China, 670.000 pessoas morrem prematuramente devido à poluição relacionada ao carvão. Enquanto nos Estados Unidos, as mortes chegam a 13.000 todos os anos. E na Europa, há mais de 23.000 mortes. O carvão também é responsável por 46% das emissões de dióxido de carbono no mundo todo. E por incrível que possa parecer, a energia nuclear poderia literalmente salvar o planeta. Mas, mais uma vez, por maiores que sejam os desafios que a gente tem pela frente, Pinker nos lembra que os seres humanos são extremamente resilientes. Ele nos lembra que, apesar de sempre esperarmos o pior, o inesperado também pode ser muito positivo. Hoje, enquanto você assiste esse vídeo, existem milhares de cientistas desenvolvendo e criando ideias e tecnologias que podem acabar com o uso do carvão em poucos anos. Afinal de contas, o motivo de evoluirmos como sociedade é bastante simples. A tecnologia e a ciência se acumulam. Houve tempos em que nem sabíamos o que era um vírus ou uma bactéria. Hoje criamos vacinas em tempo recorde. E nada impede que, no futuro próximo, passemos a criar vacinas no tempo menor ainda. Ninguém sabe ao certo o que o futuro guarda para nós, mas talvez possamos pensar nele com um pouco menos de medo e um pouco mais de otimismo. E é claro que o futuro do nosso canal é muito melhor tendo você aqui com a gente. Por isso, deixa já seu comentário, deixa a sua sugestão. E se você gosta de assistir a vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima.